Então, vamos começar aí, né? Como apresentação, vou falar aqui da parte inicial. Então, uso de adjuvantes para aumentar a eficiência e a ação dos herbicidas. É o nosso primeiro ponto da aula de hoje. Aqui, mostrando para vocês uma bula do Select, que é o nome comercial, e aqui vem a composição do produto. Esse produto ele é constituído do ingrediente ativo cletodin, que é o que realmente vai controlar as plantas daninhas, através do seu mecanismo de ação, que nós estudamos na última aula, né? E também é formulado por ingredientes inertes. Então, a formulação, a composição química desse produto comercial, ele não é 100% ingrediente ativo. Aqui, ó, inclusive a maior quantidade da composição é dos ingredientes inertes. E 240 gramas por litro do ingrediente ativo e 705 gramas por litro dos ingredientes inertes. O que são esses ingredientes inertes? São substâncias químicas, né, que vão ajudar a estabilizar essa molécula química para ela chegar viável ao produtor. Ela também vai ajudar a esse produto ser, por exemplo, às vezes é um concentrado oleoso, só que ele tem ingredientes inertes que vão favorecer a dissolução dessa substância que é oleosa em água, porque a calda para aplicação ali na lavoura é feita em água, né? A diluição é feita em água. Então, são substâncias, esses ingredientes inertes, que vão ajudar na ação desse produto, tanto na hora de fazer a calda, também ajudam ali a ter uma maior fixação do produto na planta, aumentar a absorção desse produto pela planta. Então, tudo isso vem aí nessa composição. Só que esses adjuvantes, nem todos vêm na composição do herbicida. Alguns podem ser adicionados depois na calda, na hora que está fazendo a calda, para aumentar a eficiência desse herbicida no controle de plantas daninhas. Então, conceituando adjuvantes. Adjuvantes são substâncias adicionadas à formulação do herbicida ou à calda de herbicida, como eu disse. Ou ele pode vir ali como composto do herbicida, ali nos ingredientes inertes, ou ele pode também ser adicionado à calda na hora que estamos preparando aí esse produto para ser aplicado na lavoura. E a função dos adjuvantes é aumentar a eficiência do produto, aumentar a absorção desse produto pela planta, aumentar a fixação desse herbicida na planta, aumentar ali a capacidade de quebra daquela camada de cera que apresenta na epiderme das folhas e dos outros tecidos vegetais. Então, os adjuvantes são divididos em dois grupos: os modificadores das propriedades de superfície dos líquidos, que são chamados aí de surfatantes. Os surfatantes podem ser espalhantes, que vão ajudar ali a ter uma gota mais homogênea, por exemplo, na hora da pulverização. Temos os umectantes, os detergentes, os dispersantes, aderentes, entre outros. A gente vai falar de cada um deles, tá bom? E temos o outro grupo de adjuvantes, que são chamados de aditivos. Dentro desses aditivos, nós temos os óleos, né? Óleo mineral e óleo vegetal, sulfato de amônio, ureia, que são colocados em algumas caldas de alguns herbicidas para aumentar, por exemplo, o óleo mineral e vegetal, eles vão aumentar a fixação do herbicida na hora da aplicação. Sulfato de amônio e ureia é o que a gente usa mesmo para adubação. Eles vão aumentar a eficiência de absorção desses produtos pela planta. Então, a gente vai falar deles também, individual. Então, esses aditivos e os modificadores das propriedades de superfície de líquido, todos têm a mesma função: aumentar a eficiência do herbicida no seu controle de plantas daninhas. Vamos falar primeiro, então, dos surfatantes, que são aí modificadores das propriedades de superfície dos líquidos. Os surfatantes, aí, segundo esse autor, Fleck, em 93, podem afetar a eficiência dos herbicidas da seguinte forma: aumentar a retenção da aspersão nas superfícies vegetais, aumentar a retenção da aspersão nos locais chaves favoráveis à penetração, ou seja, ele vai aumentar o tempo ali de ação do herbicida sobre a planta. Aumenta também a penetração
desses herbicidas nas áreas de contato com as plantas. Alguns desses surfatantes, eles são espalhantes de gota, ou seja, vai garantir que quando essa gota caia sobre a folha, ela tenha uma cobertura mais homogênea e aumente essa ação desse herbicida na absorção pela planta. Ele também tem a função, os surfatantes, de aumentar a penetração por aumentar a área de contato com a folha. Ele pode eliminar aquela película de ar que há entre a gotícula e a superfície da folha. Aumenta a penetração da gotícula por atuarem como solubilizante ou por afetar a permeabilidade da cutícula, o caso dos detergentes. Mas não é o detergente caseiro, viu? É um detergente que é formulado próprio, tá? Algumas pessoas até usam os detergentes caseiros, mas tem detergentes próprios para usar na agricultura, que esses detergentes, eles vão ter a função, além de quebrar aquela camada da cutícula, né, que ela é lipídica, para aumentar a eficiência na absorção do herbicida. E também, quando tem muita sujeira, né, poeira ali sobre a folha da planta daninha, ela também tem efeito de dar uma lavada ali, e aquela camada de poeira, ela pode ser um obstáculo para a penetração do herbicida. Então, vamos falar de um dos surfatantes, nós vamos falar de vários surfatantes aqui. O espalhante. O espalhante, ele tem a característica de diminuir a tensão superficial da gota, reduzindo o ângulo de contato desse com a superfície. Esses produtos, eles vão, qual que isso na prática representa? Ele vai garantir um espalhamento completo da gota sobre a superfície da planta tratada. Ele vai aumentar, então, dessa forma, a absorção de herbicida. Se você não usar, se não tiver esse surfatante no composto de um herbicida, geralmente ele já vem com esses espalhantes na composição, na hora que fizer essa pulverização, ia ficar só as gotinhas pingadinhas ali sobre a superfície. E ali ia reduzir muito a absorção desse produto. Mas quando tem essa substância com função espalhante, vai garantir que tenha a gotícula, ela diminui a tensão superficial da gota e ela promove um contato maior com a superfície da planta que está sendo pulverizada. Então, aumenta a absorção desses herbicidas. Outro surfatante é os chamados de umectantes ou também de molhantes, tá? São substâncias que retardam a evaporação da água, gente. Imagina um dia muito quente, fazendo aí seus 40 graus Celsius, uma umidade relativa de 40%. Para começar, não é uma condição adequada para você fazer pulverização de nenhum agroquímico, né? Mas vamos considerar que se você não tiver uma substância dessa, vai aumentar muito mais a evaporação, praticamente nem vai chegar a ser absorvido pela planta, cai as gotinhas e já evapora. Mas esse umectante, ele garante que a gota ela permaneça mais tempo ali sobre a planta, aumentando dessa forma a absorção desse produto. Esses produtos são importantes principalmente, né, com relação a climas com baixa umidade relativa do ar, como eu disse para vocês, e elevada temperatura. O secamento rápido da gota, se não usar um umectante nessa formulação, se assim, quiser aumentar ainda mais, comprar um umectante nos mercados agrícolas, tem essas substâncias para ser compradas, né? Se o secamento da gota resultar na cristalização da molécula do herbicida sobre a folha, isso pode impedir a absorção, porque a absorção vai ocorrer ali via aquosa. Então, por isso que é importante o uso dos umectantes. Outro surfatante é os aderentes. Aderentes são substâncias usadas para aumentar a aderência do herbicida na planta. Eles representam afinidade com a água e forte adesão com a camada lipídica ali da cutícula, ou com outras superfícies da planta, por exemplo, ramos da planta, né? Esses aderentes, então, vão provocar uma ligação forte entre o herbicida e o tecido da planta pulverizada. Vai reduzir o escorrimento da cauda, né, da aplicação, e essa superfície da planta, ela vai ter maior tempo de permanência com esse herbicida aplicado e favorecer, então, a absorção desse produto para que ele haja lá nos seus sítios de ação, como a gente falou, pode ser fotossistema 1,
um inibidor de ALS, um inibidor de ACCase, né, ele precisa ser absorvido para cumprir esse seu efeito. Os emulsificantes, eles são substâncias que têm atividade sobre a superfície do líquido, promovendo a suspensão de um líquido em outro. Por exemplo, tem produtos, né, que são formulados à base de óleo, herbicida, à base de óleo. Aí você pensa, né, todo mundo sabe que pela diferença de polaridade, óleo não mistura na água, certo? Só que esses emulsificantes, eles vão promover a capacidade de misturar um herbicida com formulação oleosa em água, porque senão não teria possibilidade de a gente preparar uma calda desse tipo de herbicida com característica oleosa, certo? Então, esse emulsificante, ele vai garantir a mistura de um herbicida oleoso para fazer uma calda em água, que é o veículo aí da aplicação de herbicidas. Alguns emulsificantes, eles já têm, que você às vezes adquire esses produtos, eles já têm atividade espalhante, adesivo e umectante também. Outro surfatante é os dispersantes. São substâncias que evitam a aglomeração de partículas através da redução das forças de coesão entre as mesmas. O que isso significa na prática? Os dispersantes são importantes para manter estáveis as formulações dos pós molháveis. Tem formulações de herbicidas que é um pó molhado, que você vai misturar em água para fazer a pulverização. O dispersante, ele vai evitar que o produto decante no fundo do tanque, ok? O que não é desejado, porque senão você vai estar aplicando praticamente só água lá nas suas plantas daninhas que você quer controlar, e o produto está lá no fundo do tanque. O dispersante vai garantir que exista uma boa mistura desse produto, à base, que é um produto em pó, mas que vai ser diluído ali no tanque, é um herbicida com formulação em pó, que vai ser diluído ali no tanque, garantindo que tem uma boa mistura, que as partículas sólidas estejam bem difundidas ali no meio aquoso e não ocorra a decantação. Todas essas substâncias que nós estamos falando, essas características desses surfatantes, é para garantir desde uma boa mistura desses herbicidas no tanque e também garantir uma boa fixação desses produtos e também uma boa absorção desses produtos pela planta daninha. As substâncias surfatantes detergentes são substâncias com capacidade de remover a sujeira, como eu disse para vocês, da superfície das folhas, aumentando dessa forma o contato da gota do herbicida aplicado em pulverização com a superfície da planta daninha. Alguns detergentes também apresentam atividade espalhante, emulsificante e umectante. Os detergentes domésticos não são adequados para uso na agricultura porque eles possuem hipotensores com forte ligação a polar e fraca polar, que são formulados para remover grande quantidade de gordura, que é o que a gente faz no uso aí doméstico, né? Então, tem detergentes próprios para ser usados na agricultura. A maioria dos surfatantes comercializado possui característica espalhante, aderente e umectante. Porém, apenas uma delas é acentuada. Quando você compra um surfatante que tem ação dispersante, ele pode apresentar também característica de ser aderente, umectante, mas tem uma característica dele que é mais forte aí. Então, falando de todas as principais atividades desses surfatantes. Os aditivos. Os aditivos são substâncias colocadas na calda ali, na preparação da calda do herbicida, para aumentar a absorção do herbicida, porque ele vai ter uma ação direta sobre a cutícula das plantas que querem ser controladas com a ação dos herbicidas. Os principais aditivos são os óleos, óleo mineral e óleo vegetal. A função dos óleos aí, eles dissolvem as gorduras que compõem, os lipídios que compõem a camada de cutícula, e também as que compõem as membranas celulares, eliminando essa barreira, que é a cutícula, né? Que é uma barreira da absorção de herbicida, provocando, então, aí uma capacidade maior de absorção desses herbicidas pela planta daninha.
Dessa forma, constata que os óleos podem aumentar a absorção do herbicida e atuam também como o próprio herbicida de contato, porque eles causam ali uma destruição dessas camadas lipídicas, né? E muitas vezes eles destroem também as membranas celulares. Quando você joga um óleo, já jogaram um óleo diesel, não sei se na hora que está abastecendo um trator ali, cai um pouquinho de óleo diesel em uma graminha ou uma plantinha ali. Vocês podem ver que ela vai morrer. É um óleo aí mineral, né? Não estou falando que usa o diesel, tem os óleos próprios, mas estou só falando dessa questão. Os óleos, eles têm capacidade de romper essa camada de cutícula e destruir membranas celulares. Então, ele é um aditivo importante tanto para fixar o herbicida e também aumentar a absorção desses herbicidas pela planta. Os óleos mais usados são originados aí do petróleo, que são os óleos minerais, mas eles são feitos próprios aí para usar na agricultura, inclusive se usa óleo mineral também no controle de pragas, usa ele sozinho, usa ele também com formulação com outros inseticidas, né, para aumentar a eficiência de controle de alguns insetos, óleo mineral, e os óleos vegetais também. Os óleos, quando adicionados à calda, eles aumentam então a absorção do herbicida, reduz a deriva, que vai aumentar a fixação por ter essa substância oleosa, e retardam a evaporação da gota. Aí vocês falam, mas vai pôr óleo na calda, não vai misturar? Lembra lá dos emulsificantes. Os emulsificantes que são colocados lá, que é um surfatante, ele vai promover a mistura de óleo na água, tá bom? Devido ao baixo custo dos óleos minerais e vegetais, tem se usado muito, né? Inclusive, o óleo vegetal refinado, o óleo de soja refinado, tem sido usado na agricultura também como aditivo. O sulfato de amônio. Bem, sulfato de amônio, vocês conhecem ele aí como uma fonte importante de nitrogênio. Pois é. Os íons eles também podem ser usados como aditivos em caldas aí de herbicidas. O íon sulfato, ele reage com os íons presentes na água, imobilizando esses íons presentes na água, impedindo que esses reajam com a molécula de herbicida. E o íon de amônio, ele tem ação sobre a cutícula. Ele rompe as ligações ali das camadas da cutícula da planta e ajuda a aumentar a absorção aí desse herbicida pela planta. A ureia. Ureia também vocês conhecem como uma fonte importante de nitrogênio, né? Ela também pode ser usada como aditivo em caldas aí de herbicidas. É um composto nitrogenado que age sobre a cutícula da planta, rompendo essas ligações que existem ali na cutícula e abrindo caminho para a absorção. As doses aí de surfatantes ou aditivos. Ele vai depender muito da formulação que você vai usar, né? Mas a concentração é entre 0,1 e 0,5% da calda a ser utilizada, a ser preparada. O uso de uma dose muito alta de surfatante ou aditivo, ele pode provocar desde o escorrimento de gotícula, fazendo que o efeito que seria para melhorar a ação do herbicida acaba atrapalhando. Por isso que é importante não é colocar todo tanto, não. Utilizar o que for recomendado. Tem lá as recomendações, por exemplo, para o óleo mineral. Qual que é o recomendado para estar se utilizando para aquele para tal volume de calda ser preparado. Por isso que não é só pegar 10 litros de óleo e colocar lá em 200 litros de calda. Tem que sempre observar a quantidade recomendada para aquele tipo de aplicação que você está fazendo, para o volume de calda que está sendo preparado. Muitas vezes tem que tomar muito cuidado com o uso desses aditivos e surfatantes, porque às vezes o herbicida é seletivo na cultura que você está aplicando, mas você mistura com óleo e acaba que o óleo não vai gerar uma seletividade, ali no milho, por exemplo. Então tem que ter um cuidado com isso também, porque pode perder completamente a seletividade dependendo do aditivo que você está aplicando, misturando ali na calda, ou desde o surfatante. Para isso, tem alguns herbicidas que não pode ser adicionado, por exemplo, o óleo mineral ou vegetal, porque ele causa fitotoxidez na cultura.
Finalizando essa parte de surfatantes, né, e aditivos, nós vamos falar agora da parte de características físicas e químicas dos herbicidas. Os herbicidas, eles têm características importantes de solubilidade em água, né? Eles precisam ser muito solúveis em água, e para aumentar essa solubilidade, inclusive, que a gente acabou de falar, os surfatantes, por exemplo, os emulsificantes, eles vão ajudar a ter uma melhor solubilidade desse herbicida em água. Então, um bom herbicida, ele tem que ter uma boa solubilidade em água, já que a água é o veículo de aplicação desses herbicidas no campo, nas lavouras, né? A questão da volatilidade. O produto ele deve ser menos volátil possível, porque quanto maior a volatilidade, significa que ele vai perder muito rápido para o ambiente, vai perder por perdas aí por evaporação, vai para a atmosfera, e você não vai ter atividade dele eficiente sobre a planta. Então, os produtos mais modernos, eles são menos voláteis. Aqueles que eu falei para vocês, por exemplo, os produtos que têm que ser incorporados ao solo, né, que tem atividade aí em pré-plantio incorporado. Muitos deles são altamente voláteis, né, então por isso que tem que ser incorporado. Mas os herbicidas de pós-emergência, eles são aí menos voláteis, até porque se ele fosse muito volátil, ele teria uma baixa eficiência no controle de plantas daninhas, porque aplicava, ele ia perder rapidamente para a atmosfera e o resultado de controle seria baixo, né? E também avaliar, também uma característica importante dos herbicidas é a questão do caráter químico, ácido ou básico. A gente vai falar um pouquinho. Solubilidade em água. Aí vem falando, né, que alguns são baixa solubilidade, muito alta, média, elevada, muito elevada. Para aumentar essa solubilidade, como eu falei, se você tem uma formulação de um herbicida que tem muito baixa solubilidade em água, lá na composição dele, os fabricantes, a empresa química que está fabricando, vai adicionar ingredientes inertes, que vem lá como escrito ingredientes inertes, né, que vão aumentar essa solubilidade. Um deles são os emulsificantes, né, que vão aumentar essa solubilidade para que tenha uma formação de uma calda homogênea para aplicação na lavoura. Por questão da volatilidade, né? Eu falei que a volatilidade se diz a persistência desse produto no ambiente antes que ele perda aí para a atmosfera. Então, tem herbicidas que são praticamente não voláteis, pouco voláteis, mediamente voláteis e muito voláteis. A maioria dos herbicidas que hoje são utilizados, né, os herbicidas mais modernos, são pouco voláteis, até porque a gente precisa que eles ajam aí com bastante eficiência sobre as plantas daninhas, e para isso ele não pode se perder facilmente para o ambiente, por volatilização. Do caráter químico. Esse caráter químico se diz respeito às cargas, né, dessas moléculas de herbicida. E essas cargas, elas têm comportamentos distintos na adsorção e dispersão junto aos colóides de solo, com relação a essa carga que apresentam esses herbicidas. Por exemplo, existem herbicidas de caráter alcalino. O exemplo aí é as triazinas. Esses herbicidas de caráter alcalino, eles possuem molécula estável e apresentam cargas residuais positivas. Com o sério, isso garante a molécula uma maior possibilidade de adsorção. Isso para herbicidas que vão ter ação ali em pré-emergência, se ele ficar dissolvido nos colóides de solo, ele vai ter menos ação, mas vai também aumentar o tempo de permanência de atividade desse produto. Herbicidas ácidos ou de caráter ácido. Eles possuem radicais ácidos, né, mediante a dissociação do hidrogênio desses radicais. Vocês vão estudar melhor, não sei se vocês já estudaram isso, né, ácido, base, mas em química, né? Se não estudaram, vão estudar ainda. Então, isso aqui, a título de conhecimento, mas vocês vão compreender melhor isso quando estudarem esses temas em química. Para vocês verem, gente, química, para quem quer seguir aí na nossa área de agricultura, agronomia, química é primordial, tá? Se vê química, inclusive nos cursos, né,
de agronomia, você tem cursos tem a disciplina de química. Às vezes, uma, duas químicas lá no curso superior, porque ela é essencial para a agricultura, tudo é químico, tá? As formulações dos agroquímicos, a questão do solo, né? Toda a química, as formulações de adubos, então a química é primordial aí dentro da agricultura. Tem os herbicidas na forma de cátions, que participam muito ativamente nas reações do solo, não ficando disponíveis nas raízes das plantas, e os herbicidas que comportam como ânions, na forma salina, participam das reações do solo. Formulações dos herbicidas. Volta aqui aquela bolinha que eu acabei de mostrar, a bula do Select, né? Para falar que o herbicida ele não é composto só de ingrediente ativo. Eu já expliquei essa parte, então nem vou me alongar nisso, né? Os herbicidas, eles são aplicados em quantidade muito pequena em relação às áreas de superfícies envolvidas. Então, ele precisa, imagina, são gotículas, né? Na hora que você passa um pulverizador ali, são gotículas que são espalhadas ali sobre a planta daninha. Só que, para ter uma boa absorção, esse produto ele deve ter, então, uma boa distribuição sobre as plantas. Para isso, o produto comercial ele vem lá com os ingredientes inertes. Então, tudo que a gente falou ali em surfatantes, aditivos, entra aqui também. Por exemplo, um herbicida pronto para ser utilizado, ele vem formulado com outras substâncias que eu falei para vocês, né? Que são os adjuvantes, que tem ação ali umectante, tem ação espalhante, tem ação emulsificante. Considera-se a substância que vai controlar a planta daninha apenas lá o ingrediente ativo, mas todos os ingredientes inertes que vêm ali na formulação vão ser de grande importância para aumentar a fixação desse produto na planta daninha, para aumentar a absorção, para aumentar a eficiência desse herbicida no controle de plantas daninhas. Um exemplo aqui, ó, o Roundup Ultra. O ingrediente ativo dele é o glifosato. Só que ele não vem 100% glifosato, né, pessoal? Ele vem o glifosato e vem também os ingredientes inertes que vão ajudar na sua atividade. Lembra que a gente estudou o mecanismo de ação dele, né? Ele é inibidor dessa enzima, EPSP, né? Essa formulação aqui mediamente tóxica, que a gente também estudou classes toxicológicas, né? Só que aqui eu destaquei a questão do tipo de formulação. O tipo de formulação é como que esse produto vem, como que eu compro ele. Ele é um produto em pó? Ele é um produto que é um líquido mais denso? Como que é essa formulação, né? Esse produto aqui em específico, o Roundup WG, inclusive essas letras aqui são na grafia de inglês, né, para falar do granulado dispersível. É essa forma de formulação. Só que temos várias formas de formulação dos herbicidas. Temos o pó solúvel, temos o pó molhável, um exemplo aí o Duron é pó molhável. Temos os concentrados emulsionáveis. Essa aqui é a sigla em inglês. Geralmente, esses produtos de multinacionais, a gente vai ver a sigla em inglês, tá? Temos as emulsões concentradas, solução aquosa, suspensão concentrada, os grânulos dispersíveis, que é o do Roundup ali que eu mostrei para vocês, né? WG. Temos o concentrado solúvel. Temos aí algumas formulações de Roundup, que é concentrado solúvel. Temos concentrado dispersível, microemulsão, granulado dispersível. Então, eu acho que eu já falei, né? Grânulos dispersível é o que está repetindo. Então, os produtos comerciais, eles têm várias formas de estar formulado. E por que ele, às vezes, ele é um concentrado dispersível, considerado um concentrado solúvel? É a forma que as indústrias químicas tiveram de melhor preparar aquele produto, aquele herbicida, para que ele tenha uma maior estabilidade da molécula química. Então, aquela formulação, que às vezes um concentrado emulsionado, uma emulsão concentrada, é a melhor forma que a indústria
tem de preparar aquele produto para ele chegar com uma boa característica das moléculas de herbicida e ter uma boa atividade sobre as plantas, né? Essas formulações, então, elas existem, tanto as formulações secas, né, que é os pós, como as formulações líquidas, tem a finalidade de facilitar o trabalho do campo, o trabalho ali de preparação da cauda, melhorar a qualidade física do herbicida, como eu disse, tornar ele mais eficiente. Então, esse tipo de formulação, ele garante uma maior, que essa molécula chegue com boa estabilidade lá na embalagem, né, para que o produtor prepare sua cauda, aplique na lavoura e tenha uma boa atividade. Há alguns anos atrás, predominava a formulação em pó molhável, depois seguia os concentrados emulsionados. Nos últimos anos, tem muitas outras formulações, como as suspensões concentradas, as soluções aquosas, os concentrados solúveis. As novas formulações secas, como as granuladas, as peletizadas e dos grânulos dispersíveis, estão entrando lentamente no mercado, igual o Roundup que eu mostrei lá, o WG, né? Devendo a esse número crescente de formulações que tem aumentado nos últimos anos. Para finalizar nossa aula de hoje, vou falar um pouquinho de um tema que a gente está falando desde o início, né? Que é a questão da resistência de plantas a herbicidas. Inclusive, teve um vídeo que eu mostrei para vocês lá nas aulas presenciais ainda, e eu vou repetir ele aqui para a gente relembrar, né, a questão do problema que é a resistência de plantas a herbicidas. Há uma ameaça grave para a agricultura que todos conhecemos. O problema é que muitos não estão levando isso a sério, mas deveriam, antes que as coisas piorem. Pelo uso de herbicidas com o mesmo modo de ação ano após ano e, ao mesmo tempo, diminuindo práticas de rotação de culturas e métodos de cultivo, estamos apenas ignorando o problema. E quanto mais ignoramos esta ameaça, mais ela se fortalece. Até que um dia não podemos fazer mais nada, a não ser ficar assistindo ao problema assumir campos inteiros ao ponto de nenhuma cultura sobreviver. Chamamos essa ameaça de resistência. Um monstro que está espreito em nossas lavouras, escondendo-se entre plantas daninhas que crescem em nossas culturas. O pior é que essas plantas daninhas transferem a sua resistência a herbicidas para as gerações futuras. Falando sério, a resistência de plantas daninhas a herbicidas está se espalhando e se tornando algo cada vez mais preocupante para todos nós. E já que o número de herbicidas eficazes está diminuindo, os agricultores, em particular, serão impactados por grandes perdas financeiras. Especialmente porque no mundo não haverá disponibilidade de um herbicida com novo modo de ação a curto prazo. As consequências são devastadoras. Quando nós não pudermos mais controlar plantas daninhas resistentes, elas seguirão competindo cada vez mais fortemente com a cultura, levando a um declínio nos rendimentos e na lucratividade. Mas há algo que podemos fazer para impedir que isso aconteça. Com nossa experiência agrícola combinada com a nossa tecnologia e assistência técnica, podemos efetivamente combater a resistência em conjunto. E qual a melhor ferramenta para combater a resistência de plantas daninhas? Diversidade. Diversidade é o futuro. A iniciativa da Bayer contra a resistência de plantas daninhas. Diversidade em métodos de cultivo. Diversidade na rotação de culturas. Diversidade no uso de herbicidas. Chamamos essas três vertentes de manejo integrado de plantas daninhas. E também cabe a você colocá-lo em prática tomando algumas medidas para cada vertente. Vamos começar com a diversidade dos métodos de cultivo. Considere o controle mecânico das plantas daninhas. Selecione sementes certificadas com alto vigor e alto poder germinativo. Escolha a época correta de semeadura e use a densidade recomendada de sementes. Agora vamos olhar para a rotação de culturas. Áreas plantadas com a mesma cultura em safras subsequentes forçam o surgimento e a propagação de plantas daninhas resistentes. Então, para mantê-lo sob controle, você deve praticar a diversidade na rotação de culturas. Porque rotacionando culturas entre safras diferentes,
É uma maneira eficaz e bem consistente de se praticar o manejo de plantas daninhas resistentes. Então, que tal diversificar o uso de herbicidas? É aí que a experiência da Bayer pode realmente ajudar você. Em primeiro lugar, é importante saber se um determinado herbicida possui apenas um modo de ação simples ou múltiplo. Considerando que existem muitos produtos com o mesmo modo de ação, apenas mudando o seu produto atual pode não ajudar. Você pode ter de mudar para um produto com modo de ação completamente diferente, ou trabalhar produtos com vários modos de ação que possam agir sobre as plantas daninhas mais importantes. Mas, para obter os melhores resultados, pode ser necessário combinar a rotação de culturas com diferentes modos de ação em aplicações por várias safras. Mas isso não é tudo. Você pode alternar o seu programa de pulverização, escolhendo a aplicação mais correta para cada safra. Escolha um pré-emergente, um pós-emergente e aplicações de final de safra. Na verdade, há muitas maneiras de retardar e limitar a propagação da resistência, mas você não pode ignorá-las e esperar que a resistência vá embora por si só. Você tem de agir agora. Mas você não está sozinho nessa batalha. Com a Bayer, você sempre terá um parceiro de confiança ao seu lado. Basta entrar em contato com a gente para juntos combater. Bom, esse vídeo ele é bem didático, né? Por mais que ele é um vídeo da Bayer, né? Mas é bem didático, falando diretamente assim, de uma forma simples, para produtor, né? Ele foi feito aí para falar de uma forma bem simples para o produtor entender de como combater a resistência de plantas e o que é planta resistente a herbicida. Para vocês verem aí que é um problema que a gente vem falando desde o início, que começamos a estudar planta daninha no início do ano, né? E a gente fala praticamente em todas as aulas sobre, volta e meia eu refiro aí a questão de resistência de plantas. E na aula da última terça-feira, eu falei da questão dos mecanismos de ação, né? Que escolher mecanismos de ação diferentes é importante, rotacionar esses mecanismos de ação é importante em medida com relação ao manejo de resistência. Inclusive, ele vem falando aí, né? Ele fala como modo de ação, né? O modo de ação, vocês lembram que é diferente de mecanismo, né? O mecanismo é o que realmente a forma que esse herbicida atua e mata a planta, e o modo de ação envolve todo o aspecto entre a absorção desse produto, a translocação desse produto na planta até o seu sítio de ação, ok? Mas então, como ele também falou no vídeo, e é importante, eu acho que eu já falei isso bastante para vocês, que escolher nome comercial diferente não significa que você está rotacionando o produto, não. Muitos produtos têm nomes de ingrediente ativo diferente, mas ele tem o mesmo mecanismo de ação. Então, o que é importante? Rotacionar o mecanismo, porque a planta daninha que tem resistência, um mecanismo, ela, mesmo que você mude o nome ali do ingrediente ativo, que tem a mesma atuação, o mesmo mecanismo de ação, você não vai estar resolvendo o problema. E não é só o uso de mecanismos de ação sozinho que vai resolver o problema da resistência. Vocês viram, né? A questão da rotação, da cultura, não só ficar plantando ali soja e na área, né, fazer uma rotação, a questão também de fazer o uso de métodos de controle como cultural, que o plantio utilizando o adensamento correto, fazer a aquisição de sementes de qualidade, sementes com alto vigor, e quando necessário fazer o controle mecânico, né, quando você está tendo uma grande quantidade de plantas daninhas resistentes na área, fazer um controle mecânico usando ali uma grade, né, por exemplo. Então, são ações aí conjuntas que a gente chama de manejo integrado de plantas daninhas. Inclusive, a gente falou sobre isso em algumas aulas passadas. Isso para tudo, pessoal, para controlar a planta daninha, para controlar praga, para controlar doença de plantas. Não dá para só basear em uma coisa, que é o controle químico. A gente tem que usar o controle químico, claro, é uma importante ferramenta, mas nós temos que aliar a outras formas de controle cultural, preventivo, né? Quando você adquire uma semente certificada, uma semente de alta qualidade, tudo isso vai beneficiar. A prevenção da resistência, então, a gente já falou bastante sobre isso, né? Manejo integrado, uso de sementes de alta qualidade, de alta pureza, de alto vigor, utilização de também
muitas vezes dessa associação, muitas vezes não, sempre, associação de herbicida pré-emergente, pós-emergente, e ali no final do ciclo da cultura, para já controlar as plantas daninhas, para não ter infestação no período que vai ficar ali entre a colheita de uma cultura e o plantio da outra, né? Sempre também utilizar a rotação de cultura e a rotação de mecanismos de ação de herbicidas, ok? Aqui são alguns casos de resistência. Cada dia a gente vê no jornal assim, uma reportagem do nosso meio agrícola, né, ou numa revista do meio agrícola, falando de uma nova espécie de planta daninha que foi constatado resistência. Inclusive, a gente trabalhou em sala de aula, não lembro qual que foi a dupla, mas trabalhou falando sobre o picão, casos de resistência do picão aqui em um país vizinho nosso, não se lembra qual era o país, não sei se era o Uruguai, que apresenta já ali descrição de casos da Bidens pilosa resistente a herbicida. Nós temos casos cada vez mais crescentes, tá, de plantas daninhas resistentes a mecanismos de ação. Aqui temos alguns, né? Por exemplo, plantas do gênero Marantus, que é o caruru, né? Resistente a herbicidas que têm mecanismo de ação que atua no fotossistema 2. A Bidens subalternans, que é aí uma planta, a Bidens, que é o picão, né? A Bidens pilosa, a Bidens subalternans, resistente a inibidor de ALS, que é outro mecanismo de ação de herbicida. A Ciperus, né, que é aí o gênero da tiririca, resistente também a inibidores de ALS. Existe, então, no Brasil, o Comitê Brasileiro de Resistência de Plantas Daninhas a Herbicidas. Eu falei para vocês que tem aquele comitê internacional, né, que é o AGARAC, que é um comitê que reúne ali, naquela tabela periódica de mecanismos de ação, para facilitar as estratégias de manejo de planta daninha com podendo possibilitar os técnicos e ao produtor ali conhecer os diferentes mecanismos de ação e fazer uma rotação de mecanismos de ação de herbicida. Isso aqui já é o registrado no órgão internacional, a GARAC, né? Que são registrados os problemas aí de resistência resistência a herbicidas, tá bom? Nós temos aqui a Bidens pilosa, que eu falei, o picão, né? Que tem casos de mecanismos de resistência aos inibidores de ALS, que é a herbicida que inibe a enzima acetolactato sintaxe. Nós temos casos de resistência do capim marmelada aos inibidores de CCases, que é os herbicidas que agem sobre a enzima acetilcoenzima carboxilase. Nós temos aí casos do capim-colchão, o Digitaria ciliaris, resistente também aos inibidores de CCases, e vários outros casos, né? Capim-arroz, que é uma planta daninha muito difícil de controlar nas culturas de arroz, tá? Os registros hoje do Agarac, né, apontam para a existência de mais de 284 biotipos de plantas resistentes em 270 mil locais do mundo, distribuídos entre 170 espécies de plantas resistentes. Isso, gente, está só crescendo, viu? Isso aqui, com certeza, hoje, se a gente for buscar aí no Agarac, está maior esse número. Distribuído no mundo inteiro, viu? Entre plantas mono e dicotiledôneas resistentes. Aqui falando nesse dado que eu coletei, que não está o mais atualizado, né? Que existem 11 biotipos de plantas resistentes, mas isso tem subido, viu, gente? Isso aqui dados de outros países. Ó. O ano de introdução de alguns herbicidas, aqui está o ano de introdução, o 2,4-D, como a gente falou, foi foi o primeiro herbicida orgânico, né, a ser lançado no mercado. Depois tem as triazinas, paraquat, alguns aí com ação de inibição APSP, que é inclusive o mecanismo de ação do glifosato. O ano de lançamento, de introdução no mercado, e já o ano onde foi verificado o primeiro caso de resistência para esse herbicida. O 2,4-D
ele foi introduzido no mercado, então, em 1948. Menos 9 anos depois, já tinha casos de resistência nos Estados Unidos e no Canadá. As triazinas foram lançadas no mercado em 1959. Em 1970 já tinha 11 casos nos Estados Unidos de resistência. Isso foi só crescendo. Isso, gente, a agricultura nessas épocas ainda ela não usava tanto herbicida como a gente usa hoje, né? O sistema de plantio direto existia em pequenas áreas, né? Hoje cresceu tanto e se usa tanto aí os inibidores de EPSP, que é o glifosato. Então, esses casos de resistência só foram crescendo ao longo dos anos. Até agosto de 2015, 250 plantas diferentes desenvolveram resistência em 86 culturas e em 66 países, que dados mais atuais, que eu achei nesse site aqui, no Web Science, falando sobre a resistência de plantas. 25% das piores e mais comuns plantas daninhas já são resistentes a um ou mais mecanismos de ação. Existe, pessoal, a tal da resistência cruzada, que uma planta daninha ela é resistente, por exemplo, a um inibidor de LS e um inibidor de EPSP, tá? Então, a resistência, que eu nem vou definir de novo, a gente já falou bastante sobre isso, quando até desenhei para vocês, né, pessoal, quando você aplica um produto e dentro daquela própria diversidade genética da planta daninha tem indivíduos que têm capacidade, por exemplo, de desintoxicação, de não ter ação daquele herbicida, ela não morre e produz novos indivíduos ali na população e só vai crescendo o problema. Essa ilustração, eu acho ela bem interessante e bem didática. Geralmente ela cai na prova, porque ela vem aqui mostrando, ano a ano, numa mesma área, a aplicação de um determinado herbicida e o crescimento da população resistente a plantas daninhas. Vamos começar aqui para vocês entenderem de forma didática, porque com certeza vai ter uma questão dessa na prova, tá? No ano 1, aqui representa uma espécie de planta daninha, vamos falar que é o picão preto, Bidens pilosa. A bolinha escura aqui representa as plantas que são susceptíveis à ação desse determinado herbicida que vai ser utilizado. E as branquinhas, essas são aí plantas da Bidens pilosa que são resistentes a esse determinado herbicida. Esse quadradinho aqui é antes da aplicação, as plantas que estão na área. E aqui é logo depois da aplicação. A gente sabe que mesmo as susceptíveis não morrem 100%, porque teve deriva do produto, porque teve ali algum problema ambiental, que um dia muito quente, evaporou muito ou choveu, e aí sobra algumas plantas que não foram efetivamente controladas. Até o efeito guarda-chuva, por exemplo, uma planta maior de planta daninha, ela não deixou a plantinha que estava ali por baixo ser atingida pelo herbicida, ela salvou, certo? Então, mesmo com uma boa aplicação, sobram as plantas daninhas susceptíveis. Só que as resistentes sobram todas, né, gente? Então, aqui nesse cenário, antes da aplicação do herbicida, no ano 1, depois da aplicação do herbicida, sobrando algumas susceptíveis e todas as resistentes, as duas resistentes. Tanto a susceptível como a resistente vai produzir semente, fora as sementes também já estão ali no solo, o banco de semente. Aqui é o ano 2. O produtor vai cultivar de novo sua soja, ele tem ali seus problemas de planta daninha, né? A Bidens pilosa está aqui, claro que não só ela, mas a gente está fazendo um estudo de caso. Ele vai controlar suas plantas daninhas com o mesmo herbicida que ele usou no ano anterior, tá? Vamos falar aqui um glifosato. Ele aplicou aqui, antes do plantio, né, para dessecar a sua área, fez a aplicação do glifosato, controlou aí a maioria das susceptíveis, só que as resistentes, que eram pouquíssimas na safra anterior, elas sobraram, né? E agora elas multiplicaram, geraram sementes, nasceram mais resistentes. E aí o problema já está ficando maior. No ano 3, o produtor vai plantar soja de novo. As plantas de picão estão ali na área. Ele volta a usar o glifosato, né? Claro, ele vai dessecar a sua área para plantio direto. Ele faz a pulverização. Ali entre
As resistentes existem algumas susceptíveis, porque tem no banco de semente, também porque algumas dessas do ano 2 aqui foram controladas, já tinham gerado semente, então ficou algumas aqui. Essas que sobraram do controle geraram sementes, né? Ele faz a pulverização. E depois da pulverização, no tempo que deveria já ter controlado, ele volta na área e fala, nossa, esse herbicida não está mais fazendo efeito, né? Mas o caso, gente, não é o herbicida. O herbicida, ele é igual, ele está com uma formulação boa, ele tem uma boa qualidade. O problema é a seleção de plantas resistentes. Então, aqui dá para vocês entenderem muito bem sobre isso. Não criou planta resistente, foi selecionando a chegar num ponto que o herbicida que está sendo utilizado de forma consecutiva, ano a ano, ele já não está mais fazendo seu papel, não está controlando, porque aquela planta, essas resistentes aqui, elas são resistentes porque elas têm algum mecanismo de desintoxicação, ou elas têm algum mecanismo ali morfológico diferente das outras que são susceptíveis da mesma espécie, que ocasionam uma diferença na toxidez, elas não morrem pela ação desse herbicida. Aqui nós temos um experimento feito, um experimento simples, né, para mostrar essa questão da resistência. No caso aqui, é com relação à ação de herbicidas inibidores de ALS no controle de bidenspilosa, que é o picão. Nesse vaso, aqui, após a aplicação, né, de um herbicida que tem o mecanismo de ação de inibir a enzima ALS, nós temos plantas de picão que não morreram, tá? Só que no vaso, nós temos algumas plantinhas que são susceptíveis e morreram. Nesse caso aqui, nesse vaso, 100% das plantas morreram, porque todas eram susceptíveis à ação desse inibidor de ALS. Todas as plantas de bidenspilose foram controladas nesse vaso, porque todas eram susceptíveis. Já nesse outro vaso, tem indivíduos que são resistentes, eles é a mesma espécie das que morreram aqui, ó, tudo bidenspilose. Só que ele tem algum mecanismo que pode ser bioquímico mesmo, que garante a sua desintoxicação, e ele não morre pela ação desse herbicida. Ele continua ali na sua lavoura, que é um teste em caso de vegetação, mas para mostrar o que acontece em campo. Aqui morreu alguns, né? Só que nesse vaso aqui, depois da aplicação do herbicida, que é inibidor de ALS, dessa enzima, né? Nós temos 100% dos indivíduos de bidenspilose que não morreram, todos resistentes a esse inibidor de ALS. Isso lá no campo, gente, é um problema grande, porque o produtor, ele tá gastando dinheiro, o herbicida não é barato, e ele aplica, faz uma aplicação, e as plantas daninhas continuam ali na área. Para evitar chegar nesse ponto, é tudo que a gente falou, né? Fazer rotação de mecanismo de ação, usar outros métodos de controle. O glifosato também tem tido muito problema aí com relação à resistência de plantas daninhas, né? Nós temos aqueles casos clássicos que a professora fala, que é a buva, que é também o capim amargoso. Com relação ao glifosato, nós temos aí o primeiro caso de resistência ao glifosato foi registrado aqui no Brasil em 96. Até o recente registro, já temos aí resistência de plantas em 6 países, sendo que o azevém é resistente, outra espécie do gênero lólio, né, que também é chamado de azevém, o joio também, o capim pé de galinha, a buva, nós falei muito sobre a buva, né, casos de resistência aí nas áreas de soja. Aqui é outra espécie de buva, tá? Tem a Coniza canadensis e a Coniza bonariensis. A língua de ovelha, que é uma planta aí natural da Europa, né? A gente também tem casos aí de resistência ao glifosato. São dados da Web Science de 2003. Claro que isso está só crescendo, viu, pessoal? Isso está só crescendo. Aqui no Brasil, temos esses casos aí, ó, capim amargoso, 2 espécies de buva, né, a Coniza bonariensis e a Coniza canadensis, o azevém. E nós temos aí, recentemente, outros casos, tá, de resistência sendo notificados.
Essa resistência do glifosato, a resistência de plantas daninhas ao glifosato, o glifosato que é um inibidor de EPSP, que é uma enzima, né? Ele age sobre a inibição dessa enzima. Tem muitos casos de resistência porque o glifosato ele é usado demais na agricultura, como o dessecante aí antes do plantio da soja e antes do plantio do milho. Então, por esse intenso uso, quanto mais se usa um produto, mais é a pressão de seleção que esse herbicida vai ocasionar sobre as plantas daninhas. Então, quanto mais o uso, mais nós vamos ter aí casos de resistência. Plantas daninhas que estão mais susceptíveis à resistência. Plantas daninhas que têm ciclo muito curto, planta daninha que produz muita semente, planta daninha que tem baixa dormência, planta daninha que produz várias gerações de plantas ao longo do ano, plantas daninhas que são muito suscetíveis a um determinado herbicida, ou seja, aquelas plantas que aplicam e a planta daninha morre rapidamente. Só que essas também, quando vai fazer a questão existem indivíduos dentro daquela espécie que são resistentes, a seleção ela é mais acentuada. Quando tem uma grande diversidade genética dentro de uma população, de uma espécie de plantas, também é outro fator que acelera essa acentuada seleção de plantas resistentes. Práticas culturais que favorecem a seleção de planta resistente. Aplicação repetitiva do mesmo herbicida ou de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação. Só fazer o monocultivo, não fazer rotação de cultura. A pequena utilização de outros métodos de controle, como um mecânico, né? Quando você alterna controle químico e controle mecânico, você vai ter ali duas frentes trabalhando. O que o herbicida não matou, porque aquela planta é resistente, o controle mecânico faz a retirada daquela resistente. Então, você vai reduzindo muito esse problema. A não eliminação de escapes de controle de planta daninha. O ideal é depois que você faz uma aplicação, aquelas plantas que sobraram na área, que não foram controladas, e fazer a catação delas, usando enxada mesmo, para reduzir ali o problema da resistência. A não adoção de outros métodos de controle, não fazer adoção de uma rotação de cultura, não fazer uma adoção de um espaçamento adequado de plantio, que vai ajudar na redução dessa população de plantas daninhas na área. Então, pessoal, isso aqui já está bem falado, né? Adotar métodos integrados como preventivo, junto com o mecânico, junto com o biológico, atuando junto com o químico, são aí a melhor forma de evitar a resistência de plantas a herbicidas. E sempre utilizar os herbicidas que tenham registro aí no Ministério da Agricultura, ok?